Seja muito bem-vinda a mais um episódio do nosso projeto Comer, Rezar e Não Engordar. Por aqui você descobre tudo o que precisa saber para reduzir 4 números do seu manequim comendo de tudo. E eu sou Carolina Zonato, nutricionista, e o tema do nosso episódio de hoje é muito bacana. Qual é o melhor suco para reduzir o seu manequim? Você tem essa dúvida? Qual será que é o melhor? Será que é o integral? Será que é o de caixinha ou será que é o de pacotinho? Quer descobrir? Então fica comigo até o final desse vídeo. Mas, antes de tudo, se você ainda não é inscrita no canal, se inscreva agora, tá? Não esquece de clicar lá no sininho para ativar as notificações e ficar por dentro de todos os vídeos novos aqui no canal. E claro, se você gostar desse vídeo, se você gosta do meu conteúdo, não esquece de deixar o seu like, tá certo? Então, sem mais delongas, vamos lá, vamos descobrir qual que é o melhor suco para reduzir o seu manequim. E olha, mulher, eu vou te contar um negócio. Se tem uma coisa que atrapalha as mulheres de reduzirem o manequim, é o tal do suco. Eu já perdi as contas de quantas vezes eu escuto da mulherada em geral. Ah, Carol, não, mas eu não tomo refri. Eu não tomo refrigerante, eu tomo só suco. Tá, mas qual é o suco que você toma? Ah, o XYZ. E acabam tomando em excesso. E aí, ao invés de ajudar, acabam prejudicando. Ao invés de reduzir o seu manequim, acaba aumentando. Então, por que eu quis trazer essas 3 opções de suco aqui? Porque muitas vezes você acaba sendo enganada. Tá? Você tá achando que tá consumindo um alimento muito bom, um suco que vai ajudar. Não, eu não tomo refrigerante, mas eu tomo suco, achando que ele é super, hiper, mega saudável, que vai te ajudar no processo, e pelo contrário, você tá trocando gato por lebre, tá? Você tá achando que tá consumindo um alimento que é bom, que vai ajudar no seu processo, e no fundo ele vai mais atrapalhar do que ajudar. Tá bom? Então, ó, o que eu resolvi fazer? Como esse tema dos sucos é algo bem polêmico, é algo que a mulherada tem dúvida, que muitas estão sendo enganadas, eu resolvi trazer 3 tipos de sucos aqui e eu vou explicar qual é o melhor que vai te ajudar a reduzir seu manequim e qual é o pior que vai atrapalhar o seu processo e vai aumentar o seu manequim que você nem sabe, tá bom? Então vamos lá, o que eu trouxe? Eu trouxe 3 tipos de sucos e eu trouxe todos do mesmo sabor, tá? Todos os sabores são de uva. Antes de eu começar a explicar a diferença de cada um deles e qual é o melhor e qual é o pior, eu quero deixar uma coisa muito bem clara aqui para você, tá, mulher? Muitas mulheres acabam optando pelo suco por achar que ele é muito mais saudável do que o refrigerante. Mas para você definir se esse suco realmente é saudável, tem alguns critérios que você tem que observar, tá bom? E é exatamente isso que eu vou te ensinar. Então, antes de você ir lá, porque eu vejo muita mulher fazendo isso. Ai, foi lá, fulaninho lá da blogueira falou, ou ela viu lá a propaganda XYZ, ela vai correndo comprar, sem antes se atentar, né? E realmente sem saber se esse é um suco bom. Tá? Então, o que você precisa aprender? Primeira coisa que você tem que observar é aprender a ler os rótulos. Se você não aprender a ler os rótulos, você vai ser enganada para sempre, tá? E como eu não quero que você seja mais enganada, porque eu quero que você reduza 4 números do seu manequim, tá? Sem deixar de comer os alimentos que você gosta, eu quero que você aprenda a ler os rótulos para que você não seja enganada. Porque o dia que você quiser tomar um suco, né, vai ser porque você quer e não porque você acha que ele é saudável, mas não é, né? Vai ser por uma opção sua, porque não, eu tô com vontade, então eu vou tomar. E não porque eu acho que ele é saudável, né? Eu vou tomar porque eu tenho certeza que ele é saudável e vai ajudar a reduzir o meu manequim e no fundo não vai, tá? Então, para que você não seja mais enganada, para de ficar comprando tudo que a mídia fala que é bom isso, a blogueira fala que é bom aquilo. Não.
Esquece. Se você tá aqui no meu canal, você vai aprender definitivamente a identificar se um alimento realmente é saudável e é bom para você consumir no seu dia a dia. Porque os 3 sucos você pode consumir, não tem problema, não existe um alimento que seja proibido. Só que alguns deles você tem que cuidar com a frequência. É aqueles tipos de alimentos que você deve consumir eventualmente e não todos os dias, tá? E para você saber disso, saber identificar qual é um alimento que você deve consumir todos os dias e quais que você deve consumir eventualmente, você precisa aprender a ler rótulos, tá? E é exatamente isso que eu vou te ensinar aqui hoje. Vou trazer mais conteúdos como esse, então se você gostar desse conteúdo, já deixa o seu like, já comenta aqui embaixo desse vídeo para eu trazer mais conteúdos como esse, tá bom? Para que você nunca mais seja enganada aí pro resto da sua vida, tá certo? Bom, então vamos começar com o primeiro suco aqui, ó, que é esse famoso suquinho aqui de pacotinho. Então eu trouxe, os 3 sucos são do mesmo sabor, tá? Os 3 são de uva. E esse daqui, né, é aquele que remete à nossa infância, que a gente normalmente, que a nossa mãe, nossa avó fazia lá quando vinham os amiguinhos na escola. Mas será que isso aqui é um bom suco para você tomar no seu dia a dia? Será que se você tomar ele todo santo dia, ele vai ajudar a reduzir o seu manequim ou vai aumentar o seu manequim? Então, para você saber disso, o que você tem que observar? Nessa parte aqui no verso, bem aqui, ó, do ladinho tem as informações nutricionais, certo? E do ladinho aqui tem a lista de ingredientes. Então, para você saber se esse suco realmente é saudável, se esse suco realmente vai ajudar a reduzir seu manequim, você precisa fazer o quê? Ler os ingredientes, tá bom? Então, eu vou ler aqui só para você ter uma ideia do que tem nesse pacotinho de suco aqui, tá certo? Uma coisa que eu tenho que explicar que é muito importante. De acordo com a legislação, todos os produtos, tá? Todos, sem exceção, a lista de ingredientes, ela é sempre feita em uma ordem específica, tá? Os ingredientes aqui, eles não são colocados de forma aleatória. Para você escrever todos os ingredientes aqui, você sempre coloca, o primeiro ingrediente é sempre aquele que tem maior quantidade, tá? Então, por exemplo, aqui na lista de ingredientes, o primeiro ingrediente é aquele que tem maior quantidade nesse conteúdo. E é isso que você tem que observar, porque se esse primeiro ingrediente que tem aqui for um ingrediente ruim, esse daqui já não é um alimento para você consumir no dia a dia, tá certo? Vamos observar aqui, vamos observar juntas desse suquinho aqui de pacotinho para você ver, tá? Primeiro ingrediente, ou seja, ingrediente que tem em maior quantidade nesse suquinho de pacotinho. Primeiro ingrediente, açúcar. Segundo ingrediente, maltodextrina. O que isso significa? Significa que o ingrediente que tem maior quantidade aqui nesse suco de pacotinho é o açúcar. Maltodextrina nada mais é do que o quê? Açúcar também. É como se fosse um nome para disfarçar que é açúcar, mas maltodextrina é açúcar também. Ou seja, os 2 ingredientes que estão em primeiro lugar, que tem maior quantidade nesse suquinho de pacotinho, são açúcar. Ou seja, esse daqui não é um alimento para você consumir no seu dia a dia. Esse aqui a gente deixa para aquela categoria de eventuais, aquele que você vai tomar na exceção e não na regra, tá bom? Vamos dar continuidade aqui, vamos ver o que temos mais de ingredientes aqui, ó. Suco de uva desidratado, vitamina C, vitamina D, acidulante, ácido nítrico, edulcorantes, aspartame, ciclamato de sódio, acesulfame de potássio, sacarina sódica, antiumectantes, fosfato, dióxido de silício, regulador, blá blá blá, tem muita coisa aqui. O que você já ouviu falar nesses nomes? Você viu quantos nomes complicados que eu falei aqui que tem nesse suquinho? Isso são o quê? Aditivos.
aditivos químicos que eles colocam nos produtos que conferem mais sabor, corantes, substâncias que dão mais tempo de prateleira, né? Que são alguns tipos de conservantes. Então, assim, todos esses aditivos químicos são péssimos para o nosso organismo, tá? São aquelas substâncias que não fazem bem para o nosso corpo. Então, além dele ser um produto que é riquíssimo em açúcar, ou seja, que tem muito açúcar, nesse pacotinho aqui tem muito açúcar, ainda tem muitos aditivos químicos, corantes, espessantes, conservantes, que isso daqui, quando você consome em excesso, pode fazer muito mal, tá? Isso daqui faz muito mal para o funcionamento do intestino. Se você sempre confere os vídeos aqui no meu canal, eu sempre falo da importância do funcionamento do intestino para que você consiga reduzir o seu manequim. Que se o seu intestino não estiver funcionando bem, você não vai ter sucesso, tá? Seu manequim não vai reduzir. E todos esses aditivos químicos aqui, eles judiam muito da saúde do nosso intestino, tá? Aí isso, meu Deus, Carol, isso significa que eu nunca mais vou poder tomar um suco de pacotinho? Não significa isso. Significa que agora você sabe que esse daqui não é um bom alimento para você consumir no dia a dia. Então, você vai deixar para consumir ele lá bem eventualmente. Esse daqui entra na classificação de alimentos que devem ser consumidos eventualmente, que tem que ser a exceção e não a regra, tá bom? Então, quando você estiver no mercado lá, antes de você comprar o seu suquinho, olha na lista de ingredientes, e compara para ver se tá parecido com esse daqui que eu tô te mostrando, tá bom? Veja qual é o primeiro ingrediente. Se o primeiro ingrediente for açúcar invertido, maltodextrina, dextrose, são nomes de açúcar, tá? Nada mais é do que açúcar. Ou seja, existe muito açúcar dentro desse pacotinho aqui e muitos aditivos químicos que vão judiar do teu intestino, tá? Que vão fazer mal pro seu organismo, né? Se você tomar em excesso e a longo prazo, e não vai fazer bem. E outra coisa, esse daqui, isso eu falo pela minha infância, tá? Na minha infância, a gente não comprava sucos como estes, certo? Durante a minha infância, todos os suquinhos que as crianças tomavam eram esses aqui de pacotinho, tá certo? Então, pense, se é isso daqui que você está oferecendo para o seu filho, né? Repensa, porque isso daqui não é um alimento bom para você oferecer para ele no dia a dia. Deixa para fazer num dia que ele tá no final de semana, que tá com os amiguinhos, aí tudo bem, mas pro dia a dia não é legal. Eu já vi mães que oferecem isso daqui para os filhos levarem na lancheira todo dia, no lanchinho, para levar no lanchinho da escola. E isso não é bom, porque o seu filho já vai crescer com um paladar viciado no açúcar. Aí depois, quando você quiser reduzir o açúcar dele lá na adolescência, ou depois que ele já tiver, né, com algum tipo de comorbidade, aí vai ser mais difícil, porque o nosso paladar ele é completamente adaptável e ele se adapta tão fácil ao açúcar, muito fácil. Então, se você costuma oferecer isso daqui para o seu filho desde pequenininho, ele vai se acostumar com esse paladar e ele vai querer cada vez mais e mais e mais açúcar, tá? Então, suco de pacotinho é aquele alimento que está na classificação para ser consumido eventualmente e não no dia a dia, certo? Vamos lá para o segundo suco. Esse daqui também é muito famoso, que é o suco de caixinha. Esse daqui é um clássico. A mulherada fala assim pra mim: Carol, eu não tomo refrigerante, eu só tomo suco de caixinha. Refri nem a pau, só tomo suco de caixinha. Será que ele é tão bom? Vamos ver, vamos olhar nos ingredientes. Mesma coisa. Ó, tá vendo que aqui, bem na lateral, tem a parte das informações nutricionais e logo abaixo tem os ingredientes. Vamos lá ver qual é o primeiro ingrediente do suco de caixinha que todas as mulheres acham que é super saudável.
Lembra, né, que o primeiro ingrediente é aquele que tem maior quantidade, certo? Se ele tá em primeiro lugar lá, significa que, né, que aquele ingrediente em si é o que tem maior quantidade dentro desse alimento. Então vamos lá. Ingredientes. Primeiro ingrediente, água. Ok. Segundo ingrediente, açúcar. Terceiro ingrediente, suco concentrado de uva. O que isso significa? Significa que nessa embalagem aqui tem mais açúcar do que suco concentrado de uva. Por quê? Porque o açúcar vem antes aqui na lista de ingredientes, ele vem antes do que o suco de uva. Ou seja, ele tem mais açúcar do que suco concentrado de uva. Tá? Vamos seguir. Suco concentrado de maçã, vitamina C, regulador de acidez, ácido cítrico, aromatizantes, estabilizante e goma xantana. Então, assim, ó, você conseguiu ver a diferença? Se a gente pegar um comparativo do suco de pacotinho para esse suco de caixinha, olha a quantidade de ingredientes que tem nesse e que tem nesse. Você lembra quantos nomes estranhos eu falei quando eu estava lendo a lista dos ingredientes desse suco de pacotinho? Ou seja, esse daqui é a pior versão de suco que tem, porque é o que tem mais açúcar, mais aditivos químicos que fazem mal para o nosso organismo. Esse daqui, em contrapartida, ele tem uma quantidade bem menor. Você viu aqui que desses nomes diferentes, né, que são os aditivos químicos, os únicos que eu falei aqui para você, né, que eu te falei foi regulador de acidez, ácido cítrico, aromatizante, estabilizante, goma xantana. Tá certo? Então, esse daqui tem uma quantidade muito menor de aditivos químicos. E assim, ó, para você saber se um alimento é realmente saudável ou não, é só você observar a lista de ingredientes. Quanto menos ingredientes tiver nessa composição, melhor é esse alimento. Ou seja, significa que mais natural ele é. Então, assim, em comparação com o suco de pacotinho, esse suco de caixinha aqui, ele é muito mais saudável, porque ele tem bem menos aditivos químicos. Porém, ele tem muito açúcar. Você viu ali que eu te falei que o primeiro ingrediente era água, o segundo era açúcar? Mais açúcar, tem mais açúcar do que suco concentrado de uva e de maçã. Então, é isso que você tem que observar. Ele é mais saudável do que o de pacotinho, porém, ele tem uma grande quantidade de açúcar na sua composição. Aí, quando você fala pra mim lá, eu não tomo refri, eu só tomo suco de caixinha, é trocar 6 por meia dúzia, tá? Porque a mesma quantidade de açúcar praticamente que tem no refrigerante tem nesse suco de caixinha. Além do suco de uva, do suco de maçã, ele tem açúcar adicionado na sua composição. E você imagina, esse suco aqui, você toma brincando, correto? Você toma café, você toma um copo, aí você vai na hora do almoço, você toma mais 2, aí de tarde você toma mais 1, aí na hora da janta você toma mais 1 ou 2. Aí você imagina, você toma 1 litro desse suco aqui, ó, facinho durante o dia. Aí você faz ideia de quanto de açúcar você tá consumindo tomando esse suco diariamente? Então, assim, esse daqui também, apesar dele ser muito mais saudável do que o suco de pacotinho, ele também é o tipo do alimento que tem que ser classificado para consumir eventualmente e não todos os dias. Ainda mais porque suco é uma coisa assim que é uma caloria que você ingere que você nem sente. Você vê, ó, só para você ter uma ideia aqui, ó, um copo de 200 ml, ele tem 108 calorias. Então, multiplica isso daqui por 4, você tomar um copo no café da manhã, um copo no almoço, um copo no lanche da tarde e um copo na janta. São mais de 400 calorias só em suco. Olha quanto de açúcar que você vai consumir sem nem perceber. Entende? Então, isso que você tem que observar quando você for consumir. Esse daqui é o tipo do alimento que também você consome, né, eventualmente, né, que você deixa para consumir eventualmente e não todos os dias, várias vezes ao dia, tá certo? Mas eu tomo suco todo santo dia, eu não consigo, eu não consigo fazer uma refeição sem tomar o suco. Tenta pelo menos reduzir a quantidade,
tá bom? Muito bem. Agora, vamos dar uma observada nesse suquinho aqui, que é o suco de uva integral. Esse daqui era pouco falado até um tempo atrás, né? A gente não tinha muito, o pessoal não falava muito dele, e agora ele está sendo, né, tá muito mais famoso, tem outros sabores também, além de uva, tem de laranja, tem de maçã, tem vários sabores, tá? Vamos ver como está a lista de ingredientes desse suco de uva integral. Vamos lá. Ingrediente: suco reconstituído de uva, sem conservantes, não fermentado e não alcoólico. Pronto. É só isso que tem. Lembra que eu te falei que quanto menos ingrediente tiver na lista, mais saudável ele é? Olha a diferença. Esse daqui de pacotinho tinha um monte de ingredientes. Tinha açúcar, maltodextrina, um monte de aditivos. Nossa, tem aqui, ó, só para contar, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 linhas de ingrediente. Esse daqui, apesar dele ter açúcar, né, uma quantidade grande de açúcar e tal, ele tem assim, bem menos ingredientes, né? Esse daqui tem 3 linhas só de ingredientes. Agora, esse daqui, que é o suco de uva integral, ele tem apenas um ingrediente na sua composição, que é o suco reconstituído de uva. Ele não tem nenhum conservante, ou seja, ele não tem nenhum aditivo químico. Ele é 100% integral, é 100% a fruta. Ele não tem açúcar adicionado, ou seja, é somente o açúcar da fruta. E ele não tem nenhum tipo de conservante. Então, se você me perguntar qual desses 3 sucos aqui é o mais saudável para você consumir no dia a dia, esse daqui, que é o suco de uva integral. Por quê? Menos conservante, não tem adição de açúcar, tá? Não tem corante. Ele é apenas o suco da fruta, sem açúcar adicionado e sem nenhum tipo de aditivo químico, conservante e tudo mais, tá? Então, esse daqui é um suco para você, né? Que esse daqui você pode consumir no seu dia a dia. Porém, tá? Porém, uma coisa que eu tenho que falar e frisar muito aqui, que muitas mulheres não se atentam, é exatamente o que eu disse da quantidade, tá? Sucos são calorias que a gente ingere e que a gente não percebe. Então, assim, ó, esse daqui, vamos lá. Esse daqui, um copo de 200 ml tem 120 calorias. Aí você imagina, de manhã você toma um copo, na hora do almoço você toma um copo, na hora da janta você toma um copo, no café da tarde você come. Olha só quantas calorias você vai estar consumindo a mais no seu dia a dia que você não percebe. Então, não é porque ele é suco e ele é um suco natural, que esse daqui ele é saudável, mas que ele não tem calorias, ele tem. E o pior, é uma caloria que a gente não percebe. Tem gente que toma uma garrafinha dessa aqui de 1 litro, rapidinho, tipo, tô com sede, eu vou lá e toma quase uma garrafa dessa de vez. E aí você pense, quantas calorias você não vai consumir que você não vai nem perceber. Porque quando a gente consome as calorias na forma da comida, você consegue mensurar mais. Por quê? Porque é uma caloria, são alimentos que te dão saciedade. Então você vai comer, você vai ficar saciada e você não vai precisar ficar beliscando. O suco não. O suco você toma, ele não tem fibra, praticamente. Ele não vai te dar saciedade. Então você toma, tô com sede? Toma o suco. Tô com sede? Toma o suco. Olha quantas calorias que você vai estar ingerindo. Eu já cansei de ver mulheres que não estavam conseguindo reduzir o seu manequim porque tomavam suco em excesso. E não é nem só por ser esse daqui, de integral. Eu falo suco mesmo, um suco natural é a mesma coisa. O suco natural é extremamente saudável, mas ele é muito calórico. Ó, pensa lá. Para você fazer um copo de suco de laranja, você usa no mínimo umas 5 ou 6 laranjas. Da onde que você vai pegar lá 6 laranjas e comer durante o dia? Não come, é muito difícil. Então é assim, a fruta, quando você come a fruta, ela tem mais benefícios, porque ela tem mais fibras, o que no suco já não tem, né? Porque quando você faz o suco, boa parte dessas fibras são perdidas.
tá? E aí tem muito assim, por exemplo, a laranja, você come o bagaço, que tem muita fibra, tá? Tem a questão da mastigação. Quando você come a fibra, quanto mais você mastiga os alimentos, maior a liberação de um hormônio chamado leptina, que é o hormônio que dá a sensação de saciedade. E o suco não tem isso. Você não mastiga, tá? Isso significa que, Carol, eu nunca mais vou poder tomar um suco? Não é isso. Mas você tem que cuidar com a quantidade, porque o suco, ele é o tipo do alimento que ele é aquela coisa que você nem para pra pensar, suco nem tem caloria. Então, o suco, por mais que ele seja um suco natural, ele tem, né? Ele tem bastante calorias e é aquele tipo de caloria que a gente consome e acaba não percebendo, tá? Então, pode ser consumido? Sim, mas tem que cuidar com a quantidade. E sempre dê preferência para as frutas, né? Ao invés de você ir lá e tomar um suco, por exemplo, lá no teu lanchinho da tarde. Ao invés de você tomar um suco, coma fruta. Porque daí você vai consumir as fibras, que no suco já não tem, e também vai estimular a mastigação, que isso também, né, quanto mais você mastiga os alimentos, estimula a produção do hormônio leptina, que é o hormônio responsável pela saciedade. Então, sempre prefira a fruta in natura. E também porque daí você acaba consumindo uma quantidade muito menor do que a quantidade que você consome quando toma o suco, tá? Aí você vai me falar assim, Carol, puxa vida, tá, mas o que eu posso fazer então para reduzir um pouco a quantidade do suco que eu tomo? Porque eu tomo suco no café da manhã, no almoço, no café da tarde e no jantar. O que eu posso fazer para reduzir um pouco a quantidade de suco que eu tomo? Vá reduzindo, né? Reduza aos poucos. Se você toma suco o dia inteiro, né? 4, 5 copos por dia, tente reduzir pela metade, tá? Comece consumindo menos, 2 copos de suco, tá? E tem uma coisa muito legal, não é todo mundo que gosta, mas é uma dica boa que você pode substituir o suco pela água saborizada. Isso daí também é uma tática boa para reduzir a quantidade de refrigerante que você toma. Substitui lá por uma água com gás com limão e gelo, por exemplo, que fica muito bom, né? O limão, ele é um excelente antioxidante, rico em vitamina C, que também é muito bom você consumir alimentos ricos em vitamina C logo após as grandes refeições, que é almoço e jantar, porque ele ajuda na absorção do ferro, tá? Então, você tomar lá uma água com limão e gelo junto às grandes refeições, almoço e jantar, ajuda. Porque água com gás não tem caloria, já tem aquela sensação do gás, ou seja, fica semelhante a você tomar um refrigerante, e também tem o gostinho do limão, tá? O gostinho do limão que vai ajudar, né, também na absorção do ferro, mas também a dar um gostinho para não ficar só água. Então, assim, a minha dica é reduza aos poucos, tá? Se você toma 4, 5 copos de suco por dia, reduza, tá? Reduza para 2. Estipule lá, vou tomar 1 copo no almoço e 1 no jantar, só. No restante do dia eu vou comer a fruta in natura, tá certo? Isso serve para qualquer tipo de suco, tá? Se você consome suco de pacotinho lá todo santo dia, reduza a quantidade para 2 vezes na semana. Aí depois que você estiver acostumada, você reduz para 1. Aí você aumenta a frequência. Ao invés de 1 vez por semana, você toma, sei lá, 1 vez a cada 15 dias. É assim que você vai fazendo com que o seu paladar se adapte com outro tipo de líquido, como a água, por exemplo, tá? Carol, tomar água junto com as refeições engorda? Não. Não, a água não tem caloria. O que vai determinar se você vai aumentar o seu manequim ou reduzir o seu manequim durante as refeições é o tipo de líquido que você toma, não é a água. A água não tem caloria, tá? O que pode acontecer é algumas pessoas sentem um pouco de desconforto na hora de tomar água, tomam líquidos durante as refeições, né? Porque daí você acaba ficando um pouquinho mais inchado, porque atrapalha um pouco na questão da digestão, tá? Mas em questão de engorda, tomar líquido durante as refeições, água, né, vai engordar? Não. O que vai engordar é você tomar esse suco aqui em excesso e esse suco aqui em excesso. Mas a água não. A água é o melhor líquido que você pode consumir
durante o seu dia, junto com as refeições, depois das refeições, tá? Água é vida. E misturar, fazer essa água com limãozinho e gelo, pode parecer besteira, mas fica muito bom. Pelo menos você dá uma saborizada nela. Talvez te incentive um pouco mais a você consumir, tá certo? Então, essa é a minha dica, tá bom? Tente substituir ao máximo todos os tipos de suco pela água. A água é o melhor líquido que você pode consumir durante todo o seu dia, não só durante as refeições, tá bom? Mas se você tiver que escolher esse daqui, raríssimas vezes você consome, tá? Suco de caixinha, eventualmente também pela quantidade de açúcar, lembra? Que apesar dele ter menos aditivos químicos, mas ele também tem muito açúcar aí para você consumir todos os dias. Esse daqui também, as mães colocam muito nos lanchinhos dos filhos, porque tem essas versões aqui menorzinhas, né? Tipo, feito para criança mesmo, mas é a mesma coisa. Antes de você oferecer para o seu filho, antes de você colocar no lanchinho dele, observe os ingredientes. Veja lá, qual é o primeiro ou o segundo ingrediente que tem? É açúcar? Tem muito aditivo químico? Então não é legal você colocar na lancheirinha dele todos os dias, tá? Então esse daqui também é bem eventualmente. Esse daqui você pode consumir diariamente, ele é um bom alimento, mas com moderação, tá certo? Esse daqui a gente pode colocar aí uma vez ao dia, uns 2 copos por dia, só tem que tomar cuidado com a quantidade, porque não é porque ele é saudável que não tenha calorias, ele tem caloria da mesma maneira, tá? Lembra que eu falei que um copo desse suco aqui de 200 ml tem 120 calorias? Então, se você tomar 5 copos, multiplica 120 por 5. Olha quantas calorias você vai consumir, tá? Mas esse daqui é um bom suco. Lembra que ele tem apenas um ingrediente, por isso que ele é extremamente saudável. Não tem adição de açúcar, não tem conservante, não tem aditivos químicos. Esse daqui também tem as versões pequenininhas para colocar em lancheira. Esse daqui é uma boa opção para você ofertar lá para o seu filho, para colocar na lancheirinha todos os dias. Um pequenininho daquele lá, normalmente ele vem 180 ml naquele pequenininho, mas esse daqui é uma boa opção, tá? Você pode ir variando, tem de laranja, tem de uva, tem de maçã, tem vários sabores, tá? Mas assim, antes de você focar em dar o suco para o seu filho tomar, mande a fruta in natura, justamente pela quantidade de fibras, tá? Para ele se acostumar a comer a fruta. Mastigação, tá? Para liberação lá do hormônio que é responsável pela saciedade, tá certo? Então, assim, um copinho, tudo bem. Mais do que isso, cuida com a quantidade pela questão das calorias, tá certo? Bom, eu quis trazer aqui esses 3 tipos de suco para que você, mulher, nunca mais seja enganada. Depois que você assistiu esse vídeo aqui, você já sabe exatamente o que você precisa observar no rótulo dos sucos para saber se realmente ele é um suco bom, um suco saudável para você consumir no dia a dia ou se não, ou se é cilada, né? Se é aquele suco para você tomar eventualmente. Então, esse é o objetivo, né? Eu quis trazer isso aqui justamente para te ensinar, para que você saiba o que você está levando para sua casa. Para que você, né, não seja enganada achando que está consumindo algo que é bom, algo que é saudável, mas no fundo não é, né? Você está oferecendo para sua família, oferecendo para os seus filhos, para as crianças e achando que é um alimento bom, que é um alimento saudável, que é um alimento que vai ajudar, né, a reduzir manequim e no fim não vai, tá bom? E saber ler os rótulos dos alimentos, isso, né, é fundamental para o seu processo de redução de manequim, tá? Se você não souber ler os rótulos, corre o grande risco de você ser enganada e consumir em excesso aqueles alimentos que vão mais te atrapalhar do que ajudar, tá bom? Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você curtiu, já deixa o seu like, deixa ali nos comentários se você gostou desse tipo de conteúdo para que eu possa trazer mais vídeos como esse, tá bom?
Se você quer mais conteúdos que vão te ajudar a reduzir o seu manequim, né? Reduzir 4 números do seu manequim comendo de tudo, me siga no Instagram. Eu vou deixar aqui para que você possa me seguir lá também e conferir todos os conteúdos, tá bom? Muito obrigada pela sua presença e até a próxima semana.